Oi, viajantes da vida! O que você sabe sobre Chico Xavier? Você sabia que hoje, no dia 2 de abril, ele estaria completando 112 anos se estivesse encarnado conosco? Na nossa próxima viagem, nós vamos falar um pouquinho sobre esse mensageiro da consolação, mas não um santo do Espiritismo. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve no canal, acione o sininho para receber as notificações. Pode deixar um like aí agora, afinal o tema é Chico. Se não gostar no final, você pode mudar para dislike. E, sobretudo, vai lá embaixo, deixa um comentário para nós, deixa a gente saber como é que você está recebendo o nosso trabalho, com carinho que a gente faz para você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que a lembrança carinhosa de Chico nos aproxime ainda mais de Jesus. Quando se fala em Chico Xavier, muitas pessoas imaginam logo, é o santo do Espiritismo, é aquele médium poderoso capaz de receber mensagens de um monte de gente morta, de receber um monte de livros psicografados, de poetas, de romances. É um médium capaz de tudo isso. Mas Chico Xavier, acima de qualquer outra coisa, viveu na Terra para ser um mensageiro do amor, um mensageiro da consolação. Espalhar ou fazer lembrar a mensagem de Jesus àquelas criaturas que estivessem principalmente sofridas, passando por momentos de dificuldades. Ele trouxe de volta essa presença do Mestre em nós, embora não quisesse jamais se fazer um santo do Espiritismo a quem nós devêssemos recorrer para pedir milagres, como algumas pessoas faziam enquanto ele estava encarnado conosco e ainda fazem até hoje, pensando nele como se ele estivesse aí à nossa disposição para resolver os nossos problemas. Como eu disse no começo, Chico Xavier era um mensageiro do amor. Antes de Jesus, nós também tivemos vários mensageiros que trouxeram revelações da lei, mensagens de afeto, uma percepção do Criador de acordo com a maturidade de cada povo. Então nós temos lá Confúcio, Zoroastro, o Buda, Siddhartha Gautama, o próprio Moisés, que apresentou um Deus de justiça, mas ao mesmo tempo lá nos 10 mandamentos a gente percebe quantas relações de amor e respeito estão ali presentes. Todos eles vieram antes de Jesus, veio o próprio Mestre, lógico. A personificação do amor de Deus na Terra. Depois de Jesus também vieram vários outros, os apóstolos, aqueles que continuaram a sua mensagem logo depois da partida material do Mestre pela Terra. Também tivemos lá na Idade Média a vinda do Poverello de Assis, a luz da Úmbria, Francisco, que veio reconstruir a Igreja do Mestre no coração das pessoas e não nos templos de pedra, como ele imaginava logo no começo. Tivemos também aí mais recentemente o século XIX, com Allan Kardec, com Bezerra de Menezes, e o século XX pontilhado de mensageiros do amor. Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa, Eurípides Barçanufo e, lógico, desde 1910, o nosso Chico Xavier, que veio com uma missão muito específica de reapresentar para nós o mundo espiritual, de complementar e de desdobrar nas obras subsidiárias que ele psicografou a mensagem do Espiritismo, mas acima de tudo com o compromisso de viver o amor e de viver o Espiritismo. Essa foi a grande tarefa do Chico, espalhando o bem, levando consolação e, aí é que é a questão, muitas pessoas admiram Chico Xavier. Muitos médiuns gostariam de ter a mediunidade de Chico Xavier. Mas quantas pessoas e quantos médiuns gostariam de suportar o peso de servir que Chico Xavier teve que suportar? A preparação para ser esse mensageiro, esse missionário da consolação que o nosso Chico é. É importante a gente estar levando isso em conta, porque muitas pessoas querem só os bônus. Mas na hora de vivenciar o ônus, de aprender, de servir, de se transformar, são poucos os que querem. E olha só, a história do Chico não é aquela coisa linda, céu de brigadeiro, para ele poder viajar tranquilo, todos os obstáculos removidos. Ao contrário mesmo, a gente percebe o seguinte, quanto mais obstáculos
um tarefeiro encontra, mais relevante é a sua tarefa. Parece até que realmente ele tem que resistir às sombras internas e externas, às sombras do mundo, que tentam pressionar nossa terrinha a permanecer aqui como um planeta atrasado. Mas, pensando na preparação do missionário, vamos seguir aqui com o Chico, né? Vamos lembrar que ele nasceu no dia 2 de abril de 1910. Então, hoje, no dia que esse vídeo está chegando até você, no dia que esse vídeo está sendo publicado, em 2022, ele estaria completando 112 anos. 112 anos numa missão que durou até os 92. Então já está fazendo 20 anos que o nosso Chico também retornou à pátria espiritual, logo aqui em junho que está chegando. Então é interessante a gente pensar que construir um missionário, construir um mensageiro da consolação e do amor como o Chico, não é uma coisa trivial, né? E ele era filho de Maria João de Deus, do seu João Cândido Xavier, aquela família simples, pobre do interior de Minas, ali numa cidade próxima de Belo Horizonte, que era Pedro Leopoldo, mas com muita dificuldade. Imagina, 9 filhos. Na época que realmente as famílias eram muito numerosas, Chico estava lá com aquele monte de irmãos e desde muito cedinho, e essa é uma questão importante, desde muito cedinho a mediunidade aflora. Ainda criança, naquelas pitacos que criança dá em conversa de adulto, né, que de vez em quando levava puxão de orelha na época, Chico estava lá com 4 anos brincando, de repente chega uma vizinha para contar a história de que a outra vizinha tinha tido um aborto espontâneo. E aí as crendices daquela época fazendo com que as criaturas imaginassem qualquer coisa, né, até a ação do demônio. E aí o Chico diz assim, não, ele para de brincar e diz, não, aconteceu porque o feto estava em posição ectópica. E ninguém sabia nem o que era essa palavra. Até eu tive que procurar para saber o que é. Ele estava mal posicionado. Estava fixado no lugar errado lá da posição do campo fetal. Então a gente começa a perceber essa informação. Aí quem foi que disse? Ah, um doutor que está aqui do lado. E aí a gente começa a pensar. Muitas pessoas que têm a tarefa da mediunidade a têm desde muito cedo, a manifestam desde muito cedo. O que não significa que nós vamos pegar uma criança de 4 anos, como era Chico Xavier naquele momento, e colocar para receber mensagem. Tudo no seu tempo, né? Hoje em dia, então, com a possibilidade de educar a mediunidade, com a necessidade de evangelizar as crianças desde muito cedo para que elas se tornem boas pessoas antes de serem bons espíritas, porque de vez em quando a gente se frustra. Ah, levei meu filho para evangelização desde que ele era pequenininho, agora que ele está lá na universidade não quer nem saber de centro espírita. Calma, calma, vai chegar o tempo, a semente está plantada. Mas voltando aqui ao Chico, é lógico que para demonstrar capacidade de consolação, tinha que demonstrar capacidade de consolar a si mesmo, não é? E aí lá por volta dos 5 anos, começam as dificuldades, começam as dores, a preparação do missionário. Dona Maria João de Deus desencarna, seu João Xavier não tinha como cuidar dos 9 filhos sozinho, eles são dispersados em casa de parentes, em casa de amigos, e o Chico vai parar na casa daquela madrinha, lembra? Aquela que aparece tanto nas biografias como no filme que foi sobre Chico Xavier em 2010, aquela malvada que dava garfadas, que dava surra todos os dias. E aí o que consolava o Chico era conversar com a mãe desencarnada, às vezes depois de uma surra, às vezes depois de um momento de humilhação. E Dona Maria João de Deus sempre dizia, tenha calma, Chico, não deixe a sua madrinha nervosa, faça tudo que ela mandar, até lamber ferida ele teve que fazer. E aí, depois ela dizia assim, calma porque um anjo bom vai chegar. E isso é bom esperar também, né? Os bons tarefeiros, aqueles que têm realmente condições, são ajudados. E seu João Xavier, então, conhece Dona Cidália Batista, ou aquela que eles passaram a chamar de Mãe Cidália. E a condição que ela impôs para aceitar o pedido de casamento do seu João foi que ele reunisse os filhos todos em casa. E aí, de volta, então, o Chico passa a ter um momento de paz, um momento de família, um momento de reunião daquelas pessoas que ele amava e que era muito amado por Dona Cidália. E ela entendia, ela compreendia a mediunidade dele, apesar de não saber nada de espiritismo, apesar de não ter essa noção que hoje nós temos de mediunidade, Dona Cidália Batista tinha o sentimento de entender. E em um determinado momento, a família sempre muito pobre, passando muita dificuldade, eles montaram uma horta para poder produzir verduras, para poder produzir algumas hortaliças e poderem melhorar a alimentação da família. E não é que estavam sumindo as verduras? Não é que algum vizinho, muito desavisado ali, estava roubando as verduras quando eles não estavam em casa? Dona Cidália, preocupada, acabou conversando com o Chico. O que a Maria João de Deus diz a respeito disso? E aí tem aquela história que a gente conhece, que também foi colocada, né? De entregar a chave
para tal vizinha que eles suspeitavam que estava roubando, pedindo para ela tomar conta da horta, porque senão a família ia passar privações. E o fato é que depois que Dona Maria João de Deus recomendou que a cidade entregasse a chave para a vizinha toda vez que fosse sair, nunca mais as verduras da horta foram roubadas, porque ela transferiu responsabilidade sem precisar acusar ninguém, sem precisar causar escândalo nenhuma, mas essa é uma questão que a gente tem que levar em conta. Só que nós estamos aí na faixa de antes de 1920, né? Começando aquele século, começando a ter informações, muito analfabetismo ainda no Brasil e muitas criaturas supersticiosas. E aí os fenômenos de mediunidade que o Chico produzia, redação na escola, super bem orientada, né, que causou até desconfiança de que ele havia copiado de alguém, eram coisas que eram comuns na sua vida, só que vê espírito, a gente começa a dizer, fulano tá ali, Beltrano tá cá. As pessoas começaram a achar que o Chico estava doido, ou estava endemoniado. E aí o pai, preocupado, resolveu internar o Chico num hospício, isso aí por volta dos 11 anos de idade. Olha só como é que era, né? E olha que ele foi salvo do hospício pelo padre. O padre disse assim, não, esse menino está com muito tempo vazio, bota ele para trabalhar na tecelagem. Olha como é que era a época que nós estamos falando. 11 anos de idade, uma criança que devia estar na escola, sendo colocada para trabalhar numa tecelagem, mas pelo menos não foi parar num hospício. Não mudou a questão da mediunidade. E ainda cheio trouxe para o Chico a sua primeira enfermidade, né, que foi um problema respiratório devido ao pó do algodão, aquilo que era, né, resíduo ali no ar da fábrica, que acabou comprometendo o sistema respiratório dele, e ele teve seus problemas de saúde ali, mas escapou do hospício. Graças ao padre da cidade. Isso aqui é a parte mais interessante. Foi o sacerdote que o salvou do hospício, mesmo imaginando ou pensando até que pudesse ser uma ação demoníaca, ele deu essa ajudinha aí para o nosso Chico. Mas olha que interessante, o tempo vai passando, uma das irmãs do Chico entra num processo obsessivo muito violento, muito grave, e eles encaminham, não tinha centro espírita em Pedro Leopoldo nessa época, eles encaminham para uma família que havia chegado ali, que morava na cidade, que diziam que era espírita, que fazia reunião na própria casa. E aí levaram a irmã do Chico, ela com passes, com água fluidificada, com conversas, ela foi melhorando, e o próprio Chico, com a sua mediunidade super antenada, ficou interessado por aquilo. Então era 1927, e ele, com 17 anos de idade, começa a estudar Kardec, começa a estudar o Espiritismo. Era a hora da tarefa começar a fluir. Ele recebeu uma mensagem de Dona Maria João de Deus, numa dessas reuniões aí dessa família que ajudou a irmã, dando algumas orientações. E olha que interessante, dada a cura da irmã, percebido o quanto que o Espiritismo não era coisa do demônio, e era uma coisa boa para aquela família, a família então fundou o primeiro centro espírita lá de Pedro Leopoldo, o tal do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em 1927 ainda. E aí as primeiras mensagens que o Chico recebia era da Dona Maria João de Deus. Por volta de 1931, olha que já foram aí 4 anos de mediunidade, de tarefas, de estudos, Chico diz ter o primeiro contato com o Espírito Emmanuel. Segundo, ele se aproxima, propõe trabalho para o Chico e diz, olha, 3 condições, é aquela que a gente está clássica de saber, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Aí eu me pergunto assim, mas por que 3 vezes, né? Bom, primeiro tem que ter disciplina, porque é muito fácil a gente achar que tem um dom porque é importante. E o Chico tinha que ter disciplina para ter humildade. Segundo, ter disciplina para trabalhar mesmo. Entender que nós estamos indo na Terra, temos o nosso trabalho material. Então não dá para deixar o trabalho, não dá para deixar a família, não dá para deixar de pagar as contas, e mesmo assim tem que ter a disciplina de ter um tempo para o trabalho espiritual. E disciplina para não se deixar levar pela vaidade, não se deixar tomar pelo orgulho, pela adulação das pessoas, que são às vezes a pior parte. Os elogios às vezes são a nossa pior desafio, a nossa pior prova, porque muita gente acha que é bom por si, e não que como médium está recebendo da espiritualidade uma oportunidade de transmitir apenas, de ser, como Chico dizia, só o carteiro, de levar a mensagem, mas não ser o autor dela. E muita gente se acha que é importante, ou acha que atraiu aquele espírito bom, porque é muito elevado, porque é muito importante, e às vezes não é não. Às vezes nossos amigos espirituais são bons, são elevados, mas estão ali na pressão para a gente poder não se desviar, porque eles sabem o quanto que nós somos frágeis ainda. E assim o Chico vai. Em 1931, contato com Emmanuel, e já começa a psicografar um monte de poesias, bem antes disso, de poetas parnasianos, saindo então em 1932 o primeiro livro psicografado pelo Chico, foi o Parnaso de Além Túmulo,
com essas coletâneas de poesias, que chamou a atenção, que surpreendeu os mais conhecedores de poesia daquela época, mostrando autenticidade, mostrando o estilo, e de acordo com o poeta desencarnado, um estilo do poeta estava ali presente. Então foi um livro que realmente chamou a atenção e saiu pela Federação Espírita Brasileira, porque começou realmente a mostrar essas coisas todas. E aí vem aquela questão, se o Chico psicografa, se o Chico tem evidência, se o Chico tem audiência, será que ele pode ser médium de materialização? Vamos botar o Chico numa reunião de materialização, vamos materializar espíritos. E essa é uma história engraçada. Contam nas suas biografias que colocaram o Chico numa cabine e ele era sim médium de efeitos fixos. Só que o Emmanuel se materializa, sai da cabine, dá uma bronca no pessoal e diz assim, a tarefa do Chico é o livro. Eu não quero que vocês utilizem o Chico para efeitos de materialização. E aí, a partir de então, o Chico parou de participar de reuniões de materialização. Porque para ele a tarefa era trazer obras, psicografar obras, trazer livros, trazer a mensagem de consolação nas mais variadas tarefas. E essa é uma questão interessante, porque a tarefa do livro ela não podia ser descasada do trabalho material, trabalho na fazenda modelo. A tarefa do livro não podia ser descasada do cuidar dos irmãos mais novos, do ajudar a família. A tarefa do livro não poderia deixar de lado a busca de uma consolidação de tarefa na família. Então isso é muito importante porque de vez em quando a gente acaba achando que é missionário, que tem que largar tudo, que tem que deixar todo mundo para cuidar só da nossa missão. E às vezes viver da missão, ganhar dinheiro com ela. Tem gente assim, é porque eu tenho que fazer a caridade, por isso que eu não posso trabalhar, então eu tenho que receber aqui a ajuda das pessoas. Tá errado, tá errado. Chico não recebia, então é importante a gente fazer esforços para poder viver a tarefa de acordo com as possibilidades, entendendo que não devemos ser pesados a ninguém. Lembra? Paulo de Tarso com seu tear, onde ele ia, montava uma tenda, fazia lá suas tendas, tecia, fazia o seu trabalho de tecelão para não ser pesado a ninguém. A mesma coisa fez o Chico. Então, claro, é preciso renunciar a quê? Preciso renunciar a alguns gozos. Muitas coisas da idade, muitas coisas contemporâneas a gente tem que deixar de lado mesmo, porque elas não são mais relevantes que o trabalho espiritual. Mas o que é necessário, o que é uma obrigação nossa do ponto de vista ético e moral, isso a gente tem que seguir. E é interessante que, assim, Chico Xavier não teve essa tranquilidade, mar calmo para navegar, né? Muitas deserções, os próprios parentes às vezes duvidando. Tem uma situação em que ele ficou 10 anos sozinho fazendo leitura no centro espírita, lendo a página, fazendo comentário, não ia ninguém, nem da família, período mais complicado da convivência em família. Então, fazer recomeços que eram difíceis, mas estava lá ele, mantendo. Era uma situação sempre de muita dificuldade. Imagina, lá por volta da década de 30, 40, quanta dificuldade num país predominantemente católico, em que as criaturas não tinham muita cultura de ler, muito hábito da leitura, de estudar outras ideias, quanto misticismo não ocorria. Quantos trabalhadores improvisados não tinham que acontecer. Até aquela história clássica também, de que numa determinada reunião, faltando lá o irmão do Chico, que trabalhava como esclarecedor nas reuniões de desobsessão, nas reuniões de mediúnicas, o Emmanuel, então, não tem jeito, vamos improvisar, bota o seu fulano que está vindo trabalhar, que está vindo assistir aqui. E aí foi sugerido a ele assim, olha, quando o Espírito se manifestar através do Chico, é um espírito muito endurecido, aplique o Evangelho com veemência. Mas é aplicar a ideia, não é? E aí o indivíduo achou que devia aplicar o Evangelho com veemência. Assim que o Espírito chegou, deu uma surra de Evangelho no Chico Xavier, tentando bater no Espírito com um livro. Então é lógico que as coisas, né, seguiam um ritmo bem complicado lá naquele tempo, mas ele não renunciou, ele não abandonou a tarefa. Muitos o abandonaram, mas Chico não abandonou Jesus e Jesus não abandonou Chico Xavier. Isso é importante a gente ter em mente. Pode ser doído, pode ser difícil, pode ser muito sacrifício, pode exigir de nós o cansaço do corpo. O período mais intenso das psicografias, ali na faixa do final da década de 30 até o iniciozinho da década de 50, a série Emmanuel, os romances e tudo mais, dizem que Chico trabalhava o dia inteiro na Fazenda Modelo, chegava em casa, cuidava da família, ia atender as reuniões no centro e de meia-noite às 4 horas da manhã ele psicografava com Emmanuel. E aí acontecia de dormir 1 hora só por noite, porque às 5 horas da manhã Chico tinha que estar de pé para poder realizar o seu trabalho, para poder voltar às atividades todas. Então Emmanuel lhe aplicava passes, lhe fluidificava para que ele pudesse, naquela hora,
de descanso do corpo físico, ter uma reparação possível das células orgânicas. Acontece que, certa vez, uma família veio visitar o Chico, ficaram naquele trololó, ficaram naquele bate-papo, o mineiro gosta de um café, de um pão de queijo, de uma broa de milho ali em volta da mesa, e foi passando a hora, e deu meia-noite, o Chico viu o Emmanuel passar em direção ao local onde eles faziam psicografia, e o casal não ia embora, deu 2 horas da manhã, e o casal foi embora. Aí o Chico pensou, agora eu vou lá psicografar. Né? Não dava mais tempo, já tinha passado a hora, ele foi dormir, foi descansar. Fez a prece, o Emmanuel não veio para lhe dar paz. Fez mais uma prece, o Emmanuel veio. E aí veio a lição. Quando tu estiveres com Jesus, eu estarei contigo, diz Emmanuel. Mas quando estiveres por tua conta, pelo teu prazer, estarás sozinho. E aí ele foi dormir, ficou cansado, acordou acabado no outro dia, mas teve que trabalhar do mesmo jeito. Isso aí são essas coisas, essas lendas que o povo conta, e essa aí eu ouvi dizer, né? De um companheiro bastante confiável, que teve convivência com o Chico, mas que fica sempre do ponto de vista do bom humor, para a gente entender essas tarefas todas. E é interessante a gente estar atento, porque assim, quantas e quantas vezes, mesmo na obra psicográfica, mesmo nas mensagens espíritas, as dificuldades aconteciam. As pessoas não entendiam, as pessoas buscavam recriminar, alertavam ou acusavam falsamente de plágio algumas coisas. Tudo isso foi acontecendo, todas as pedradas ele recebeu. E aí veio uma questão interessante. Em 1944, logo depois de ter recebido Boa Nova e alguns livros assinados pelo espírito Humberto de Campos, a família de Humberto de Campos entra na justiça querendo direitos autorais. Olha só que coisa! E aí é um trololó danado, é uma confusão. Chico recebe apoio da FEB, mas também apoia a Federação Espírita Brasileira com o seu comportamento, né? O seu jeito de ser, a sua ação, a sua maneira de viver era a sua maior defesa. Porque ele não tinha interesse nenhum, doava os direitos autorais de todos os livros, não tinha interesse em ganhar dinheiro com o nome de Humberto de Campos. Ao ponto de, depois de um período de processo, o juiz disse que morto não tem direito a direitos autorais. E família de morto também não tem. Então a gente volta aí à percepção de que não era uma coisa muito fácil ser médium, missionário do amor, missionário da consolação, naquela época que a gente está falando aí do Chico Xavier. Muita gente viu o trabalho pronto. Muita gente admira a criatura já formada, o trabalhador que era reconhecido, que aparecia em programa de televisão na década de 70, lá no Pinga Fogo, com super audiência, mesmo na época de TV preto e branco. Mas esquece das dificuldades que ele teve que enfrentar, das mudanças que ele teve que fazer, das vezes que ele teve que se reinventar, inclusive sair de Pedro Leopoldo em 1959 e buscar lá no Triângulo Mineiro, em Uberaba, começar novamente, começar outra vez, com um companheiro com o qual deveria realizar uma tarefa significativa, complementar a série do André Luiz. Mas olha que dificuldade, né? Como a mediunidade pode ser também causa de nossas quedas. Muito destaque, muita evidência, e apesar da mediunidade refinada, apesar do amor imenso que Chico dedicava a esta criatura, ele acabou desertando. Abandonando Chico Xavier, abandonando a tarefa, mas o importante que nós temos a ressaltar é o seguinte: Chico permaneceu. Chico permaneceu com Jesus. E ali mesmo em Uberaba, no Centro Espírita da Prece, ele continuou a sua tarefa, realizando ainda a complementação da série, tanto que a gente vê a série André Luiz em parceria até um determinado momento e depois ela termina só com a psicografia do Chico Xavier. Mas muitos livros, muitas obras, complementando para nós, trazendo esclarecimento, desdobrando. Ah, sim, as poesias, porque mediunidade, gente, é para esclarecimento. Mas também quantas pessoas chegam à transformação moral, chegam à sua melhora, porque elas se distraíram com uma poesia, com um romance. Então tudo é cabível. É lógico que nós não vamos aprender doutrina espírita numa poesia. Nós não vamos aprender doutrina espírita num romance, mas num bom romance, como esses de Emmanuel, da Tia Ivone Pereira, nós vamos ver a aplicação da doutrina. Então, quem conhece o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, vai ler um desses romances não apenas como quem assiste uma novela, mas como alguém vê ali os desdobramentos, as consequências de cada uma das ações, os desdobramentos da doutrina espírita em cada vida de cada criatura. E isso é a coisa muito importante. Então, essas são questões que a gente começa a ver. Mas a grandeza do Chico, então, era a mediunidade. Não era só. Cuidado, o missionário da consolação não é só produzir fenômeno. Tem gente que acha ótimo se trancar numa sala de reunião mediúnica, receber espírito o tempo todo
e depois não fazer mais nada. Não foi o caso do nosso Chico. Não foi a postura do nosso Chico. As obras do bem, já começando por não ficar com nenhum centavo dos direitos autorais dos livros que psicografava. Eram doados à FEB, eram doados às instituições, os livros eram publicados e transformados em obras do bem. Já era o primeiro grande passo. Ele não tinha nada dele mesmo para oferecer, o salário dele mal cabia para ele, mas dava para ele. E aí, vamos observando então como isso vai também se estendendo. A caridade é o amor em ação, não é isso que Emmanuel nos diz? E aí o Chico, no Centro Espírita da Prece, a distribuição de mantimentos, aquelas filas enormes, e o pessoal dizia, olha, não estamos dando conta mais, não estamos dando conta mais. Então o Chico assumiu a questão de quando ele entrava na fila num determinado momento, ninguém dali para trás recebia. Só que o Chico, a pessoa chegava, conversava, dizia que chegou atrasado, o Chico deixava ela passar, deixava ela passar na frente, e a fila ia andando para trás e o Chico também. Até que os companheiros reclamavam, mas Chico, a gente não pode, essas pessoas não são necessitadas. Ah, meu filho, são necessitadas sim. Imagina só, elas ficam no sol aqui 2, 3, 4 horas para pegar uma cestinha de mantimento assim. Se elas não são necessitadas do corpo, elas são necessitadas da alma. Deixa elas aí. E assim foi distribuindo assistência aos sofredores, se tornando a luz onde passava. Para quem ele tivesse contato, tinha uma mensagem de amor, ajudava os necessitados espirituais, ajudava os necessitados materiais. Foram anos, 75 anos de trabalho mediúnico, desde aquela tarefa inicial proposta por Emmanuel de psicografar 30 livros, até completar mais de 400. A gente pensa assim, Chico Xavier então viveu mais de uma encarnação numa encarnação, né? Se a proposta original dele era publicar 30 livros com Emmanuel e André Luiz, e ele publicou 400, ele viveu pelo menos 10 encarnações aí. Então Chico chegou ao final da sua jornada com 92 anos, magnífico para alguém que viveu 10 existências. Mas é lógico que muitas pessoas param olhando ali. Nossa, 400 livros, nossa, que mediunidade, programas de TV. O filme sobre Chico Xavier que foi ao ar, né, que foi divulgado, que foi um momento de muita interessante lá em 2010, quando se comemoraram 100 anos de nascimento do Chico, ele traz para nós essa questão, muito em torno do programa de TV, muito em torno do fenômeno, mas ele não é um santo do Espiritismo, a gente precisa entender isso. Tá? Ele é um nome a ser lembrado, sim, mas é preciso ter muito cuidado, porque muita gente quer transferir responsabilidade. Eu sou devoto de Chico Xavier. Tem devoto de Chico Xavier, tem devoto de Bezerra de Menezes. Nosso hábito de cultuar santos, né? De reverenciar santos, como se a virtude deles pudesse ser transmitida para nós, é um equívoco. E essa é a grande proposta que a espiritualidade nos traz. Não vamos transformar Chico Xavier num santo do Espiritismo. Ele não é um santo do Espiritismo. É preciso ter muito cuidado em relação a isso, porque senão a gente fica querendo simplesmente orar para Chico Xavier resolver os nossos problemas. Quando nós temos que resolver, olha na história que nós contamos do Chico, todos os problemas, todas as dificuldades que ele enfrentou. Foi fácil? Ora, se não foi fácil para ele e ele venceu, e nós que estamos aqui, que já temos o seu exemplo, que já temos a sua história, vamos entender, ele não é um milagreiro. Ah, mas eu orei para Chico Xavier e consegui a cura. Não foi por causa disso, é porque você se transformou, é porque você mudou de hábitos, é porque também mereceu, estava na hora daquela enfermidade que veio para ensinar, deixar você que seguir adiante agora mais tranquilo. Então não vamos transformar Chico Xavier em um milagreiro. Eu me preocupava muito, lá na década de 80, na década de 90, como as pessoas faziam aquelas romarias, né? Enchiam ônibus, iam para lá, para Uberaba, para poder ver o Chico, para poder ver o Chico psicografar, para poder ver o Chico receber mensagem. Ah, sim, essa é uma questão que a gente não pode deixar passar, né? O desgaste do Chico Xavier, as pessoas iam lá e aproveitavam das energias dele, recebiam dele, mas quantos doavam energia para ele? Quantos estavam ali dispostos a sustentar o Chico na sua tarefa? E a gente muitas vezes vê isso, casas espíritas com diretorias sobrecarregadas, trabalhos pequenos porque são poucos trabalhadores. Faz lembrar Jesus quando ele conversava com os discípulos, dizia: orai ao Pai, ao Senhor da vinha, para que enviem mais trabalhadores. Porque a seara é vasta, mas os ceareiros são poucos. E até hoje, gente, os ceareiros são poucos.
Os que estão em tarefa, os que estão realmente abraçando uma causa e vivenciando essa causa, são poucos. E essa é uma questão importante. Mas eu ia tocar nesse detalhe. Hoje em dia, muita gente acha assim, espiritismo é consolador. Então, para ser consolador, vão ter que trazer cartas, mensagens de gente desencarnados para consolar os que estão sofrendo o luto. E nesse período, então, de pandemia, nesse período de tantas desencarnações, quantas pessoas fazem questão de receber uma mensagem? Claro, a maior parte não é espírita. A maior parte não tem essa sensação ou essa convicção, que eu prefiro que seja convicção do que sensação, da imortalidade, que a doutrina espírita bem estudada, bem vivenciada, bem sentida, como diz Kardec, é a chave do progresso moral, do nosso progresso também. Então é lógico que muitas dessas pessoas foram lá buscar mensagens de parentes encarnados, porque assim, chegou um determinado momento, Chico já estava aposentado do trabalho na Fazenda Modelo, já havia concluído a psicografia da maior parte dos livros importantes que nós temos aí para estudar, o Série do Emmanuel, o Série do André Luiz, de Bezerra de Menezes, várias obras, mensagens esparsas para poder orientar criaturas, mas ainda tinha lá vigor, ainda tinha condições, né? Em 1967, Chico estava com 57 anos. Estava um pouquinho mais velho do que eu estou agora. Então, olha só, gente, tinha muita energia ainda e muita tarefa. E aí Emmanuel propôs a ele prosseguir agora conselando. E aí foi a partir de 1967 que começaram a vir as chamadas cartas consoladoras, que Chico se transformou carteiro do além. Antes disso, olha só, 40 anos, né? 1927, o contato com o Espiritismo, as primeiras psicografias, as primeiras mensagens mediúnicas, até 1967, trabalhando, estudando, servindo e aprendendo, para se tornar esse canal com o mundo espiritual cristalino, capaz de transmitir a mensagem de forma cristalina. Aí sim veio a proposta. Então a gente tem que ter muito cuidado com os aventureiros que aparecem por aí, que dizem que recebem cartas de parentes encarnados e que não recebem nada. São aquelas coisas bem lugar comum, né? Fui recebido aqui no mundo espiritual, estou muito feliz, mas foi recebido por quem? Lá nas mensagens que o Chico recebia, dizia quem foi receber, parentes encarnados, que às vezes a família nem sabia que tinha aquele parente desencarnado, mas esse parente continuava velando pela família. Então a gente tem que estar muito cauteloso. Hoje, não desmerecendo o trabalho sério. Há médiums sérios que se prepararam e que se dedicam a isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado com os aventureiros, com criaturas que podem ser muito mais nocivas para a doutrina espírita do que positivas. Porque uma coleção de erros, uma coleção de equívocos como essa, eu já contei até numa outra palestra, né? Numa determinada instituição centenária lá da nossa Zona da Mata, resolveu de repente colocar um trabalho lá, bota os médios aí, vamos receber cartas consoladoras para organizar quem ia buscar mensagem de parentes encarnados, preenchia uma ficha, botava um nome, um contato por telefone e também colocava o nome do desencarnado que queria receber mensagem. Um amigo muito doido, né, muito desorganizado, desorientado mesmo, daquelas criaturas assim, desatenta, trocou ali na hora de preencher a ficha, botou o nome dele no lugar do defunto, botou o nome do defunto no lugar do nome dele e recebeu uma mensagem dele para a avó. Olha só que coisa esquisita, né? Quanto descrédito que isso não lançou sobre aquele tipo de trabalho, sobre aquela casa. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado. Mas sim, através das mãos generosas de Chico Xavier, quantas e quantas mães desesperadas, filhos que viviam o luto da orfandade, esposos e esposas que viviam a separação pela sepultura, encontraram alento, a certeza da continuidade da vida. E aí nós estávamos num programa com alguns amigos muito queridos e foi tocado nesse assunto, para a gente ter muito cuidado. Ele disse assim, mas algumas vezes o objetivo da carta consoladora é só consolar, não quer dizer que a pessoa vai se tornar espírita, vai se tornar um trabalhador. E ele não deixava de ter razão ao falar isso. A questão é que a gente não pode fazer com que esse trabalho seja a essência. Isso tem que ser o complemento. Isso tem que ser mais uma ferramenta de consolação. E quantos artistas, Felipe Carone, Nair Belo, a família Goulart, todos, de alguma forma se aproximaram de Chico, se beneficiaram das suas mensagens de amor, mas a gente tem que estar atento, porque o objetivo não é só produzir esses fenômenos. O objetivo é que as criaturas guardem o Consolador dentro delas. Muitas criaturas que receberam cartas de parentes desencarnados, quando desencarnou uma outra pessoa, teve que ir lá de novo buscar, porque elas não tinham entendido nada.
Elas não tinham compreendido a imortalidade, elas só queriam o contato com o ente querido desencarnado, como se ele continuasse ali do lado delas. Então também tem coisas, tem fenômenos que não edificam. Por isso que muitas vezes a espiritualidade não nos permite ter contato com eles. Mas é lógico, há coisas bastante interessantes, como por exemplo, a capacidade que o Chico tinha de reproduzir a caligrafia dos desencarnados, ao ponto de algumas mensagens serem usadas inclusive pelos meios judiciais para provar lá que aquele era o espírito que estava isentando a pessoa do crime de que ela era acusada, e assim a gente começa a ter um livro chamado A Psicografia ante os Tribunais, em que esses fenômenos foram estudados e apresentados de forma muito interessante. Mas é lógico, vamos tomar muito cuidado com isso, né? Exemplo é a melhor tarefa. Quer ser alguém que acompanha os passos de Chico Xavier? Quer valorizar a tarefa do nosso Chico? Vamos começar a agir como ele. Como o Chico estudava, ele dizia mesmo, eu não sou bobo. Se eu estou recebendo as mensagens dos Espíritos, eu tenho que estudar o que eu estou recebendo. Eu tenho que ler o livro que eu estou recebendo. E assim ele ia aprendendo. Embora tivesse só a 4ª série primária, Chico teve um desenvolvimento intelectual gigante em função, e aí associado a afeto, associado a amor. Para a gente não deixar passar em branco essa ideia de que intelecto vazio, intelecto sem sentimento, raciocínio sem coração vão acabar nos levando a criaturas de pedra. E aí a gente fica insensível à dor do outro. E Chico tinha uma sensibilidade profunda à dor das criaturas. Ele era capaz de acolher, de aconchegar, de abraçar em todos os momentos as criaturas sofredoras. Mas olha, trabalhou o tempo todo, serviu e se doou o tempo todo, orientava os novos médiuns, quantos e quantos médiuns que hoje já são aí maduros, idosos, travaram contato com Chico, algumas vezes se correspondiam com ele apenas por correio, mas receberam dele. E aí a gente começa a perceber a necessidade de acompanhar o progresso, a necessidade de estudar. O valor do Chico é o exemplo e não os fenômenos. A capacidade de se transformar, de se ajustar às leis divinas, incansável tarefeiro. De vez em quando a gente quer tudo fácil. Ah, mas a internet não está funcionando, eu não tenho como fazer palestra. Tudo bem, nesse tempo de pandemia, que a gente ficou muito mais online do que presencial, mas a gente lembra ainda do tempo que fazia palestra no Centro Espírita? A gente já vai poder voltar algum tempo. A vacina está aí, espíritas inteligentes vão tomar vacina, espíritas que seguem a ciência vão realmente se vacinar e vão voltar à tarefa presencial, vão voltar a uma quase normalidade. Ou, como o Chico dizia, a gente não pode voltar ao normal. Porque o normal antigo, aquilo que gerou isso que a gente está passando, ele foi nocivo para nós, para a sociedade como um todo, e a gente não pode voltar àquilo, a gente tem que voltar melhor. Então pensa aí o que a gente precisa mudar daquilo que a gente fazia antes desta pandemia para agora, para nosso retorno. E é exatamente nessa ideia de mudar para melhor que nós vamos acompanhar o exemplo do Chico. E é lógico, 92 anos, tarefa concluída. No dia 30 de junho de 2002, em que o Brasil estava lá soltando fogos por uma conquista futebolística, o nosso Chico ganha sua carta de alforria, retorna ao mundo espiritual. Imagina então como não deve ter sido a recepção dele, né? O quanto Chico não deve ter sido amparado. Temos os relatos de outros benfeitores que chegaram ao mundo espiritual acolhidos pelos seus beneficiários. Imagina quanto Chico. E é interessante porque Divaldo Franco relata uma dessas histórias que Chico chega realmente ao mundo espiritual, acolhido ainda por Emmanuel, enfraquecido, lembra? 92 anos, muitas enfermidades, o corpo muito frágilzinho, ele era praticamente carregado para o centro quando ainda podia ir, mas desencarnou ali tranquilo no hospital e a espiritualidade o veio acolher. E aí diz que chega num grande ambiente com muitos espíritos reunidos, ele frágil, caminhando com dificuldade, o pessoal começa então a agradecer. Obrigado, Chico! Bem-vindo, Chico! E aí, nessas irradiações de afeto, Chico foi se transformando, foi se renovando, foi se remoçando e estava mais vigoroso quando finalmente se lançou aos braços de Jesus. Imagina, né? Ser recolhido, acolhido por Jesus ao voltar ao mundo espiritual. Esse é um dos relatos que o Divaldo faz aí, logo depois da desencarnação. Lembrando que isso aconteceu em 2002, né? Nós estamos aí há 20 anos. Mas é um servidor de Jesus de todas as horas. Esta é a questão. Chico Xavier, mensageiro da consolação, porque foi mensageiro da caridade. Vivenciou o amor, vivenciou a caridade no seu mais alto nível. E isso a gente não pode deixar. A vivência do Espiritismo. E quantas vezes, aproveitando esse momento,
20 anos da desencarnação de Chico, 112 anos, hoje, no dia que esse vídeo está sendo publicado, do nascimento do nosso Chico Xavier. Muita gente, em muitas casas Chico Xavier estão pensando em fazer homenagens, a gente está querendo praça, está querendo rua, mas será que é isso que o Chico quer? Será que ele quer essas homenagens de pedra? Ah, como a gente compreende pouco esse Chico. Como a gente compreende pouco. Imagina todo o dinheiro gasto para fazer um busto de bronze do Chico para colocar numa praça. Quantas cestas básicas não daria? Ele ia pedir a gente para fazer mais cesta básica e menos busto de bronze. Ele ia fazer para a gente trabalhar muito mais. O exemplo que ele nos deixou do que é simplesmente a memória da pessoa que ele é. Nós queremos fazer cerimônias. É interessante lembrar, nós estamos aqui no vídeo lembrando. Ora, eu deixei o vídeo e essa palestra exatamente para esta data, porque eu sabia pela minha programação lá no canal que ela seria publicada no dia 2 de abril. Então nós estamos aqui fazendo uma homenagem ao Chico, mas basta só isso? Se a gente não sair daqui e não for ajudar lá o Centro Espírita Paulo de Tarso com os recursos necessários às cestas básicas, adiantou falar do Chico? Se a gente não estudar a mediunidade, não pegar, aproveitar a tarefa do Chico, os livros que ele psicografou, e colocar um programa para estudar o livro nos domínios da mediunidade, como nós estamos fazendo esse ano, adianta fazer homenagem ao Chico? Não adianta, gente. A gente precisa aproveitar e viver a humildade que o Chico vivenciou. Ah, quer dizer então que eu vou me menosprezar, vou dizer que eu não valho nada, vou dizer que eu sou um cisco. Chico recorria a essas figuras de linguagem, recorria a essa quase autodepreciação, porque as pessoas, como uma forma de defesa, imagina, gente, alguém como ele, mandato mediúnico, permanente contato com a espiritualidade, percebendo os nossos pensamentos. Era arriscado demais se deixar contaminar pelos aplausos, pelos pensamentos de idolatria quase que as pessoas mandavam em relação a ele. Então ele realmente às vezes se depreciava e dizia, eu sou um cisco, eu sou só o carteiro. Ou então aquele caso mais notório, né, da senhora que chegou lá cheia de balangandãs, cheia de joias, dizendo que tinha feito uma regressão de memória, que tinha descoberto que em outras vidas ela tinha sacrificado no circo romano. E aí ela empolgada, falando quanto que ela achava que era importante isso. E ela assim, você, Chico, sabe do que foi? Ah, eu fui a pulga do leão que te comeu. Para poder acabar logo com a conversa e para poder deixar realmente a humildade como a grande proposta, como a grande meta a ser alcançada. Gente, Chico Xavier não é um santo. Vocês aí têm uma geração nova. Muito do móvel desse estudo, de eu ter resgatado esse tema, nasceu de uma conversa com um jovem amigo muito querido, alguém muito caro ao nosso coração. E ele comenta, num convite que nós fizemos para participar de um programa no canal, que ele sente saudade do Chico Xavier, mas ele não conviveu com o Chico. Quando o Chico desencarnou, ele tinha ali aproximadamente 5, 6 anos. Então é interessante a gente pensar que, assim, quantas gerações de trabalhadores do movimento espírita hoje se inspiram no Chico Xavier. Mas em qual Chico? Essa é a questão. Muitos se inspiram na mediunidade do Chico Xavier. Muitos se inspiram naquela criatura iluminada, mas esquecem que aquela criatura iluminada se iluminou com muito trabalho, se iluminou com muito esforço. Não foi de uma hora para outra que nasceu um Chico Xavier. Então, como prestar tributos? A nossa geração, que esteve aí encarnada no tempo em que Chico também esteve, que tivemos notícia dele, particularmente eu nunca participei das caravanas que iam a Uberaba, porque o Chico já estava debilitado quando a gente começou na tarefa espírita em 1986, nas tarefas mediúnicas, em 76, conhecendo a doutrina. Então achei que não era desnecessário. Bastava eu conhecer o Chico pelas suas obras, bastava conhecer o Chico nas entrevistas, bastava conhecer o Chico nos livros, e deixar ele quietinho lá, e daqui de onde eu estivesse, mandar boas vibrações para que ele continuasse com a gente mais um pouco. E ele ficou com a gente. Né? Olha, se eu pudesse contar do meu período de existência espírita, de 76 até a desencarnação do Chico Xavier, foi um bom período de tempo aí, né? Uma boa oportunidade de ter vivido experiências num tempo que teve Chico Xavier como um dos faróis, como um dos holofotes. Mas só isso não é suficiente. A luz do Chico, por mais que ela ilumine o caminho que eu tenho que seguir, ela não vai me iluminar por dentro. Eu tenho que desenvolver em mim mesmo as luzes. Você que está me vendo aí, você também, a sua geração, meu amigo querido, que gosta e que sente saudade do Chico sem ter conhecido, a sua geração vai se iluminar a partir do farol Chico Xavier, é verdade.
Olhe os caminhos iluminados que ele deixou e siga por eles. Como Jesus também deixou o caminho luminoso para a gente seguir. Mas não imagine que apenas gostar do Chico, sentir saudade do Chico, né? Imaginar que a gente pode fazer o que o Chico fez, vai nos fazer melhores. É necessário trabalhar. É necessário um período de transformação. E aí, a melhor homenagem é vivenciar Chico Xavier. Ah, eu quero ser igual a ele. Calma. Você está numa outra situação, você tem um outro nível espiritual, eu também. A gente não tem aquele nível todo, aquele preparo todo, aquela tarefa da mediunidade toda. Mas olha só, se você é passista no seu centro, se a sua tarefa mediúnica na sua casa espírita se restringe a aplicar passe nas reuniões públicas, faça com o maior amor possível. E vai ser a sua grande tarefa de redenção. Se você já trabalha numa reunião mediúnica, não vê um monte de espíritos, não tem aquela mediunidade do Chico, tem apenas algumas intuições, faz prece bem legal, faz prece com grande sentimento, faça, continue fazendo com muito amor, vivencie e suporte as dificuldades, porque não imagine que o trabalho com Jesus, que o trabalho de amor, vai nos isentar das provas, das dificuldades que nós trazemos lá do nosso ontem, porque nós não somos assim bonzinhos desde sempre, né? Nós não estamos aqui com essa carinha de anjo, com essa voz mais mansa, mais amena, porque somos bons, mas porque estamos tentando melhorar. Essa é a questão. E porque estamos tentando melhorar, temos aí Jesus como modelo, como guia. Então, modelo a gente repete, guia a gente segue, mas temos Chico como um bom exemplo e um exemplo mais próximo no tempo. Para você, geração do Gustavo, para você, geração aí do Espiritismo Net mais novinha, que trabalha, que realiza, vamos seguir o exemplo. Mas nós temos os exemplos relatados. Para a nossa geração, a gente tem que pensar, coçar a cabeça assim, né, Jailton? E olha só, eu convivi, eu tive esse tempo e ainda não melhorei o suficiente. Então vamos fazer mais esforços. Mas nós sempre podemos fazer o nosso melhor. E aí essa questão, amorosamente, amando intensamente, nós vamos prestar as grandes homenagens ao Chico Xavier, que é aproveitando o trabalho que ele realizou para nos tornarmos nós pessoas melhores. Chico Xavier não foi um revolucionário, não foi um milionário, não foi um político de renome. E, no entanto, foi eleito lá por Minas como o mineiro do século. Olha só, é bom que Minas faça isso mesmo. E que o Brasil faça isso, né? Mas é importante que a gente lembre assim, o que o Chico fez de importante? O que o Chico fez de grande? Foi esse monte de livros? Foi dar direitos autorais? Não, gente. Foi vivenciar o amor. Foi ser um instrumento da consolação e mais. Ele fez a mais importante revolução, né? Ele não foi um revolucionário, ele foi um reformador. Da única reforma que é possível a gente fazer, que é a reforma íntima. Essa transformação de cada um de nós, de criaturas ainda comprometidas com o mal, de criaturas equivocadas, em tarefeiros do bem, em mensageiros do amor, em criaturas que hoje são melhores do que fomos ontem. E esta é importante. Chico fez isso tudo agindo com imenso amor, caminhando para o encerramento desse nosso trabalho, deixando essa lembrança carinhosa com vocês nesse dia em que nós comemoramos o aniversário do Chico. Vamos agir mais como ele, vamos amar mais como ele. E aí eu me lembro, quando ele ainda estava encarnado, um determinado diretor de TV, muito afeto ao Chico, tinha muito carinho pelo ele, fez um especial de TV, né, celebrando ali o seu trabalho, celebrando a sua mensagem, e uma cantora, que olha só como é bacana, né? Ela não conseguia lembrar os versos do hino nacional depois, mas a mensagem sobre Chico ela lembrava. E ela terminava o especial cantando uma canção sobre Chico Xavier, e 2 versos me marcam muito. Ela cantava assim: seu nome é Chico, o velho Chico, um homem feito só de amor. Então, essa é a mensagem que nós gostaríamos que ficasse no nosso encerramento. Ser como Chico, só de amor. Temos amado o suficiente? Temos amado inclusive aqueles que nos perseguem, caluniam, e no presente é muito difícil, mas vamos pensar assim, temos amado aqueles que nos perseguiram, aqueles que nos caluniaram, porque o Chico já chegou perto do amor como Jesus, né? Mas nós, do perdão como Jesus, mas nós ainda estamos aqui engatinhando nessa escalada de perdão, nessa escalada de consolação. Temos sido mais generosos? Temos consolado mais? Sejamos esse exemplo para outras gerações. Ah, mas eu tenho muito difícil, é muito complicado. É lógico, não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, mas é possível. E o Chico está aí pertinho de nós para mostrar. Pertinho de nós no tempo, hein, gente? Não quer dizer que o espírito do Chico está encarnado aqui, está do lado aqui da gente, não. Né? Mas o Chico está aí pertinho de nós, no tempo, para mostrar que é possível.
Que se em tempos mais complicados, mais difíceis, com menos cultura, com menos capacidade de chegar, de alcançar as grandes massas, hoje nós temos a internet, eu estou chegando longe, eu nunca poderia ir se fosse numa viagem presencial. E a gente pode então levar mensagens de mais amor, de mais consolação e de mais carinho por Jesus. Chico Xavier, o missionário, o mensageiro da consolação, que toque o seu coração e que estimule a crescer e a trabalhar mais. Muita paz a todos nós e muito obrigado pela sua atenção.